Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nesse dia 20 de dezembro de 2023, essa quarta-feira da terceira semana do Advento. Abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração, já nesse tempo do Advento, caminhando para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui abrimos a nossa mente para, atentos à palavra de Deus, a gente possa nos alimentar com aquilo que Deus foi mostrando à humanidade no decorrer da história e aquilo que nos foi apresentado. Nós temos no Evangelho de hoje o que nós chamamos de anunciação do anjo a Maria. O anjo Gabriel vai a Maria. É interessante que a gente, quando fala do Natal, a gente está falando de uma experiência única que só o cristianismo tem. A experiência de um Deus que nos quer bem e de tal modo que esse Deus assume a nossa condição humana. Nasce como nós nascemos, cresce como crescemos, vive como vivemos e acaba morrendo como todos nós. Nesse intervalo entre o nascimento e a morte, aí ele construiu uma história, construiu uma vida. Partilhou isso e marcou a vida de muitos e depois da morte, como ressuscitado, se reencontra com alguns dos seus. Esse reencontro ou encontro com o ressuscitado, o reencontro é que dá origem à nossa fé, dá origem ao cristianismo. Nós podíamos pensar, por que Deus não entrou pela história através da cidade grande, dos palácios? Porque talvez Deus queria entrar de forma muito simples e muito humilde na história da humanidade, na lógica do serviço e não na lógica do poder ou da grandeza. Jesus nasce em Nazaré, uma cidade desconhecida no Antigo Testamento, e que também uma cidade em que pensava que não poderia sair nada de bom de lá, como é a expressão de um dos apóstolos. Pode sair alguma coisa que presta de Nazaré, através de uma jovenzinha simples, humilde, pobre, desconhecida, que não tinha família importante, mas comprometida em casamento com um homem considerado como justo, e esse homem tem a descendência de Davi. Para o povo da época, o Messias que viria, e havia essa esperança, essa expectativa de que o Messias que viria, ele teria que ser da descendência de Davi. E José é da descendência de Davi. Por isso, a saudação do anjo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. As primeiras palavras do anjo é um convite à alegria, um reconhecimento de que há a graça de Deus em Maria e que Deus está com ela. Quer dizer, essa saudação já nos dá uma referência de quem ela é e da presença de Deus na vida dela.
Alegra-te, cheia de graça, Deus está contigo. Então, o que nós temos esse anjo que vai falar com uma jovenzinha, possivelmente. Essa jovem está comprometida em casamento, a noiva, mas a gente tem que entender que naquele período, ao ficar noivo, você já estava comprometido juridicamente como um casado. Porém, só se passava a viver juntos e se encontrar a partir do momento que o noivo ia buscar na casa onde morava a noiva, para que eles pudessem passar a conviver, coabitar no mesmo lar. Antes disso, eram casados, mas não se viam e não conheciam ao outro e não se aproximavam e não viviam juntos. A perturbação de Maria, porque não se podia cumprimentar mulheres naquele período. Era deselegante você saudar uma mulher. E ao mesmo tempo, ser saudada por um anjo, isso perturba qualquer um, porque ao ser saudada por um anjo, significa que Deus quer alguma coisa. Significa que Deus deseja alguma coisa. E a cada vez que Deus nos cumprimenta, nos saúda, isso nos assusta, porque Deus vai colocar a mão na gente. E quando Deus coloca a mão na gente, a nossa vida muda, a nossa história muda, a nossa expectativa muda, o nosso futuro muda. Permitir ou não que Deus nos coloque a mão é outra coisa. Por isso, a postura de Maria de ficar perturbada. Um anjo cumprimentando uma mulher sendo cumprimentada não era costume. Então isso cria uma perturbação. E diante da perturbação do anjo, o anjo responde: não tenha medo, Maria. Encontrastes graça diante de Deus. E aí o que nós temos? O anjo vai explicar para Maria qual que é a missão e o que Deus quer da parte dela. Viu? Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar no significado da saudação. Viu? O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. É uma mulher agraciada pela fé. Encontrar graça diante de Deus significa ser aprovado por Deus. Que Deus está de acordo com a vida que ela está levando. Eis que conceberás e darás um filho. Você será mãe. Viu? A quem porás o nome de Jesus? Deus salva. Deus salva. Então quer dizer, uma proposta para que ela seja mãe e ao mesmo tempo colocará o nome de Jesus. Deus salva. E aí vem quem é ele? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Essa é a missão de Jesus, ser grande, ser chamado Filho do Altíssimo e receber o trono de Davi. Viu? Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Essa é a missão de Jesus, essa é a proposta. Você será mãe de alguém que fará isso. Será grande, Filho do Altíssimo, viu? Receberá o trono de Davi, viu? Reinará sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Bom, Maria só tem uma questão: como que isso se dá? Ela ignora isso se eu não conheço homem algum, se eu não estou morando com José, se eu não tenho contato com ele. Como será isso? E aí o anjo responde que é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai, isso define que o menino que vai nascer, que será grande, que recebe o trono de Davi, o seu reinado não terá fim. Esse menino, ele tem o DNA humano através de Maria e o DNA divino através do Espírito Santo. Jesus nasce com as duas naturezas. Jesus nasce com essas duas perspectivas. A humana através de Maria, o sangue, a carne e o Espírito Santo. Então Jesus nasce com isso. Então este será isso. Tudo conceberá. Como considerar isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Lembrando que sombra, a Arca da Aliança era acompanhada pela sombra, viu? Pela nuvem. Então a nuvem sempre é um sinal da presença de Deus, é algo misterioso. Por isso cabe a cada um de nós, talvez. Diante disso, ele diz que Isabel está grávida e aí Maria diz a frase da vida dela: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a frase da vida dela. Que nós, nos preparando para este Natal, a gente tome consciência de quem vem nos visitar e ao mesmo tempo que a gente possa rezar como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. Um abraço e até mais.